Amém, amém. Jesus é o Senhor. Amém, queridos irmãos. Estou eu aqui novamente. Esse é o segundo vídeo falando a respeito do livro Superabundante Graça, do nosso amado irmão André Dong, editora Árvore da Vida. Eu compartilhei o primeiro vídeo a respeito desse livro e eu fiquei profundamente tocado e encorajado a não mais só apenas compartilhar, mas eu quero ler esse livro. Então, ler novamente, né? Eu já li, estou relendo e eu quero, enquanto ler, compartilhar a leitura com você, amigo ouvinte, irmão amado que está assistindo esse vídeo, seja no grupo da igreja, seja no grupo de algum WhatsApp ou até mesmo no YouTube, amém? Então eu vou começar do início e vou ler capítulo por capítulo. Não vou me estender muito para o vídeo não ficar cansativo, então eu vou me limitar a alguns pontos e aí paro e faço alguma observação e provavelmente a cada semana eu vou ler uma parte do livro, amém? Jesus é o Senhor. Esse livro é o livro Superabundante Graça, fala a respeito da graça de Deus, que ela é infinita, e as riquezas do Senhor insondáveis. Ele é composto por 5 capítulos. O primeiro capítulo é Deus revela o seu plano aos seus servos. O segundo capítulo é a graça de Deus. O terceiro capítulo é administradores da graça de Deus. O quarto capítulo é andar de modo digno. E o quinto capítulo é crescer até a maturidade espiritual. A gente vai começar no primeiro capítulo. No vídeo passado, eu li o terceiro capítulo, um parágrafo do terceiro capítulo. Hoje eu quero começar do primeiro capítulo lendo e que vocês possam me acompanhar. Lembrando que os irmãos que quiserem adquirir esse livro, é só clicar no link que provavelmente vai estar em alguma parte aí, ou me procurar, ou procurar algum irmão responsável pela literatura da sua igreja, amém? Jesus é o nosso Senhor. Capítulo 1. Deus revela seu plano a seus servos. Deus deseja revelar a sua economia a seus servos. Isto é algo que está muito claro no livro de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 1, versículo 1. Graças ao Senhor, nós somos os seus servos. Embora estejamos em diferentes estágios de crescimento, em vida somos servos de Deus. E Deus deseja manifestar as coisas que em breve devem acontecer a todos nós. Mas não importa quanto tempo que você tem de igreja, quanto tempo que você creu no Senhor, o que o livro de Apocalipse mostra é que Deus deu uma revelação ao seu servo João, e João deve passar essa revelação para todos os conservos. Nós viemos depois de João, mas ainda assim somos conservos dele, e desde então a revelação vem sendo passada por meio das Sagradas Escrituras, por meio da Bíblia e livro de Apocalipse. Então Deus deseja manifestar as coisas que em breve devem acontecer a todos nós. Irmãos, para mim isso é fantástico. Deus é maravilhoso. Tem uma parte nas Escrituras que diz que certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Então Deus, de antemão, Ele quer falar para nós o que Ele quer fazer. Mas quando eu conheci o Senhor, quando eu comecei a viver a vida da igreja, entendi a questão de exercitar o Espírito por meio de invocar o nome do Senhor. Então, Senhor Jesus, eu fiquei maravilhada, porque enquanto o mundo está perdido, sem saber o que vai acontecer, ou tentando entender o que está acontecendo no tempo atual, a igreja de Deus, os servos de Deus, eles já sabem de antemão as coisas que ainda vão acontecer. Então, por isso, eu fico muito feliz de o Senhor ter me incluído na vida da igreja. Prosseguindo no livro, porque Ele não fará nada sem primeiro revelar aos seus servos
o que está no seu coração. Eu falei agora, mas nem tinha notado que estava aqui. É Amós capítulo 3, versículo 7. Porém, Deus não fala com seus servos individualmente. Primeiro com um e depois com outro. Ele não fala primeiro com um, depois com outro. Não. Se fizer assim, é impossível que cada um fale a palavra conforme a sua própria compreensão e interpretação. Na verdade, é possível, né? Então, se Deus falar primeiro comigo, aí depois falar a mesma coisa com outro irmão, às vezes eu estou aqui, por exemplo, na cidade de Colatina, o meu viver é um, a minha cultura é uma, o meu ensinamento é um, então Deus fala comigo e aí eu interpreto da minha maneira, segundo a minha situação, e aí se o Senhor falar com o outro vai lá e interpretar da maneira dele, e quando chegar os dois para ter comunhão, para conversar, eles não conseguirão ser um. Então o que o Senhor faz? O Senhor primeiro entrega a um servo, e esse servo passa para os outros conservo. Senhor Jesus, se não estamos devidamente preparados ou se carecemos de maturidade necessária, tomaremos a palavra de maneira equivocada, o que irá causar grande confusão. Então, o Senhor passa um servo maduro e esse servo maduro transmite aos conservos. Senhor Jesus. Para evitar isso, Deus revelou sua palavra em primeiro lugar ao seu servo João, a fim de que ele a transmitisse a todos os demais servos. Essa é a maneira como Deus trabalha. Esse é o princípio que ele utiliza. Quando Deus quer falar algo, dentre todos os seus servos, ele escolhe um. Foi assim com Moisés, foi assim com Davi, foi assim com todos os outros irmãos e profetas que vieram antes de nós. Escolhe um para que depois dispense a palavra aos demais servos. Esse é o modus operandi de Deus. É uma proteção para todos nós. O Senhor, em sua sabedoria, também nos dias, Senhor Jesus, nos dias atuais, escolhe um servo para revelar o que está no seu coração, para que depois transmita a sua palavra aos demais conservos. Seguindo esta linha da revelação, somos guardados numa esfera de paz, de alegria e de gozo. E podemos avançar em harmonia. Deus prepara seus servos e os capacita e aperfeiçoa com o intuito de usá-los em sua obra. Ser um servo, como o apóstolo João, não é algo para qualquer pessoa. Leva tempo, tem de ser alguém que passou por muito sofrimento e experimentou a abundante graça de Deus. Alguém crescido em vida, com clareza acerca da economia de Deus e que esteja bem constituído com a palavra. João foi fiel e diligente a respeito da visão que recebeu e praticou. Que possamos um dia ser aqueles aos quais Deus possa falar e confiar tudo aquilo que deseja transmitir aos demais servos. Senhor Jesus. Então, esse é o primeiro tópico desse livro, chamado Modus Operandi de Deus. Então, aqui nós vemos como Deus, ele trabalha, né? Qual é o princípio que ele usa para entregar a sua palavra. Então, ele fala a um servo, esse servo, ele passa aos outros conservos. Então, primeiro o Senhor trabalha nessa pessoa, ele chama alguém, trabalha, aperfeiçoa por meio dos sofrimentos, leva essa pessoa à maturidade, e aí, a maturidade espiritual, e aí depois o Senhor vai, fala com ele e pede para que ele passe ou transmita a outro servo. Então, isso para mim foi maravilhoso entender esse princípio. Hoje na vida da igreja nós temos irmãos que estão à nossa frente, temos irmãos responsáveis, temos os irmãos que viajam por todo o país, que viajam por todo o mundo, pregando a palavra, levando o evangelho do reino e nos encorajando a viver a vida da igreja
na paz, no gozo, na harmonia, na alegria e sendo um e de maneira unânime levando essa palavra. Então essa é a primeira parte da leitura do primeiro capítulo. Jesus é o nosso Senhor. Lembrando que os irmãos podem compartilhar esse vídeo com os demais cristãos espalhados pelo mundo. Essa palavra precisa chegar até os confins da terra e que todos nós possamos entender que Deus é um Deus que planeja, é um Deus que é um Deus de ordem, um Deus que é econômico. Só uma breve observação: a palavra economia, o plano de Deus, a economia de Deus, economia neotestamentária, nada mais é que o plano de Deus. Então é um Deus econômico, é um Deus que planeja e é um Deus de ordem. No próximo vídeo a gente vai ler o segundo tópico, que é uma palavra para todas as igrejas. Amém? Jesus é o nosso Senhor.